Olá, boa noite para você que está em casa nos assistindo. A partir de agora, nós estamos ao vivo pelo Facebook, também pelo Instagram, com mais uma live aqui pelas páginas do pré-candidato a prefeito aqui de Fortuna, doutor Vitor Meirelles. Muito obrigado, você que sempre, habitualmente, às segundas-feiras, nos acompanha. O nosso muito obrigado. Nosso tema de hoje será a luta pelos direitos da criança e o adolescente. Comigo aqui está o pré-candidato Dr. Vitor Meirelles e também está comigo aqui hoje a pré-candidata vereadora Rayane. Dr. Vitor, muito boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite à pré-candidata vereadora Rayane. Boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Quero começar minha fala hoje prestando a minha solidariedade ao governador do estado, Flávio Dino, pela perca inesperada do seu pai, o Sávio Dino, vítima da Covid-19. Também quero externar minha solidariedade para a família do nosso companheiro senhor, é um amigo de luta aqui do povoado Vargem, que também foi vítima da Covid-19. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar participando, aos jovens que estão nos acompanhando, engajados nessa luta também, e a vocês de casa que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para colocar suas posições para a gente discutir o futuro de Fortuna. Boa noite, pré-candidata Rayane. Prazer recebê-la aqui na nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente pelo Facebook. No Instagram. No Instagram também. Estamos aqui em busca de melhorias para o nosso município e também em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ok. Doutor Vitor, eu quero começar essa live de hoje falando dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós completamos 30 anos agora, no último dia 20 de julho. Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é hoje o principal instrumento normativo do Brasil, sobre os direitos da criança e do adolescente. A gente tem visto aí muitos avanços, mas também temos visto que os direitos da criança e do adolescente têm sido poucos respeitados, Mas falando aqui sobre a nossa cidade, como é que você vê as ações do ECA voltadas aqui para a nossa cidade, doutor Vitor? Luiz, começo também a minha fala em relação à sua pergunta, chamando a atenção para o povo de casa, para a população de casa que estão nos acompanhando nesse momento. Esse tema é um tema pertinente, justo e necessário ser abordado em uma live como essa, para que vocês de casa observem exatamente as questões que diz respeito à questão da proteção integral e absoluta da criança e do adolescente. Agora mesmo, Luiz, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fez 30 anos no mês de julho, a Lei 8.069 de 1990. Essa lei, como você falou, que garante aí os direitos inerentes à criança e ao adolescente, ela teve sim vários avanços a nível de Brasil, a nível do Estado do Maranhão, E aqui em Fortuna, no que pese os esforços dos profissionais que realmente se dedicam, Luiz, para prestar um serviço de qualidade, uma assistência de qualidade à população, a gente percebe aí a ausência do poder público no que diz respeito à questão da proteção integral do princípio, que vem aí nortear os direitos da criança e do adolescente. A gente também percebe que há uma deficiência grande, porque não há um interesse um tanto quanto mais efetivo do poder público para essa questão tão importante na sociedade fortunense. Então, no nosso município, há essa carência, esse déficit da administração, não somente no que diz respeito ao atual, mas ao longo das administrações, há aí uma negligência com relação à garantia desses direitos. A gente percebe, e como profissional, operador do direito, a gente vem acompanhando o trabalho, sobretudo, do Conselho Tutelar, onde desenvolve ações voltadas para a criança e o adolescente. Então, esse trabalho importante, que é, infelizmente, na maioria das vezes,
desvalorizados, é um trabalho que o poder público ele tem que ser o parceiro de primeira hora, onde tem que colocar todas as questões e condições à disposição para que esses profissionais venham desempenhar o seu papel na defesa, né, do direito da criança e do adolescente fortunense. Luiz. Bem, como eu havia anunciado, nós estamos também recebendo aqui a pré-candidata vereadora Rayane. Eu quero só fazer aqui uma ressalva com relação a Ana Fabíola. Ela seria uma das nossas convidadas, estava cotada para vir hoje a nossa live, mas infelizmente por motivo superior, um tio avô dela faleceu e infelizmente ela não teve como comparecer à nossa live. Fica aqui os nossos votos de sentimentos à nossa amiga Fabíola e a toda a família. Rayane, a gente ouviu aí o pré-candidato prefeito Vitor Mirelli, que destacou essa deficiência muito grande aqui, principalmente no nosso município, com relação ao direito da criança e do adolescente. Você tem bastante afinidade com crianças e adolescentes. De que forma você avalia a situação desse público, sobretudo aqui no nosso município hoje? Olha, para mim é bastante precário. Até agora, o município nunca encontrou uma saída para continuar dando assistência àquelas poucas crianças que frequentavam programas sociais no CRAS, sem falar que nesses 2 mandatos nunca existiu nenhum programa relacionado a esse público, tanto na sede como nos povoados. É tanto que no CRAS são pouquíssimas pessoas que frequentam, né, crianças. Eu acredito que deveria ser um trabalho bem maior, né, que as pessoas deveriam mais se importar para as crianças e para adolescentes, porque é um resgate à cidadania, né? É disso que nós estamos falando, é do resgate à cidadania. Ok, então, olha, nós temos aqui a participação hoje de várias pessoas que vão falar sobre o tema. Eu vou chamar a primeira a participação da Camila, ela que é assistente social e nos enviou um áudio. Quero agradecer, inclusive, a Camila por ter participado dessa nossa live. Por favor, o áudio da Camila. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Sou Camila, assistente social. Já trabalhei em Fortuna no ano de 2013 até o início do ano de 2017. Após isso, trabalhei com um ano na Secretaria de Educação de Buriticupu. Hoje trabalho como assistente social no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, em que sou servidora pública efetiva no município de Açailândia. Então, falar sobre os direitos da criança e do adolescente é falar de um assunto bastante amplo, pois a criança e o adolescente possuem vários direitos que são assegurados em nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ano completou seus 30 anos. Alguns desses direitos, que são vários, né, eu vou apenas citar alguns, né, direito à vida, à saúde, ao esporte, à educação, à convivência familiar, à alimentação. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA, ele garante prioridade na formulação e execução de políticas sociais públicas voltadas para a criança e adolescente, além de destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção desse público. Nesse sentido, o que vemos em Fortuna é a necessidade de fortalecimento, ampliação de programas e melhorias na área da criança e do adolescente. Em relação à área da educação, é preciso investir na melhoria dos prédios das escolas, na merenda escolar e, além disso, implantar o serviço social e psicologia na rede de educação. Em relação à saúde, é preciso haver construção de postos de saúde nas localidades descobertas e de insumos para um atendimento de qualidade. E assim estaremos garantindo
os direitos da criança e do adolescente. Para finalizar, digo que o futuro gestor ele terá muitos desafios, mas existe também muitas possibilidades no nosso município. Então, agradeço a oportunidade e abraço a todos. Doutor Vitor, ouvindo a Camila aí, ela falou bastante em desafios, né? Falou nos programas sociais que podem ser desenvolvidos aqui na nossa cidade, né, através da assistência social, que deve ser parceira muito do ECA, né? Pensando nesses desafios, o que pode ser feito no futuro governo seu para que os direitos da criança e do adolescente façam valer o que diz lá o Estatuto da Criança e do Adolescente? Primeiramente, Luiz, eu quero agradecer à doutora Camila. Muito obrigado por sua participação, sua belíssima contribuição e quão grande é o nosso orgulho de uma fortunense estar contribuindo conosco aí, né, nessa caminhada, colocando à disposição o seu conhecimento técnico, né, para o povo de Fortuna. Então, fico bastante feliz, né, com sua colaboração, Camila, e tudo isso que você falou é importante, né? Exatamente é a questão, Luiz, que eu falei da desvalorização, que o poder público ele vai enfrentar vários desafios, porque ao longo dos anos a gente não percebe aí essa preocupação do poder público em alavancar, né, em direcionar recursos exatamente para a área que diz respeito à proteção integral e absoluta do direito da criança e do adolescente. Então, Luiz, um dos desafios que foi citado por ela e que nós teremos que fazer e iremos fazer com bastante afinco, com bastante vontade, é exatamente analisar, fazer uma análise, né, de todos os programas existentes, se porventura existentes no nosso município. E desses programas, a gente poder identificar quais daqueles estão em execução e quais daqueles que não estão em execução. E eu digo uma coisa interessante, Luiz. Enquanto vereador, a gente vem acompanhando aí a questão da lei orçamentária. A gente percebe várias previsão orçamentária para vários setores, inclusive para programas voltados à criança e ao adolescente, mas na prática a gente percebe que ainda existe isso. Portanto, é necessário fazer esse diagnóstico para saber quais os programas estão ativos e quais não estão, e, além disso, a gente trabalhar a questão da criação do Conselho Municipal do Direito, né, e da Defesa da Criança e do Adolescente, exatamente para a gente fazer esse diagnóstico, para a gente avaliar como fazer e colocar os programas em execução em sua inteireza. Além disso, fazer a previsão orçamentária chegar à execução, sendo destinada para essa clientela, vamos dizer assim, do poder público, que é tão importante na nossa sociedade, que é a defesa do direito da criança e do adolescente fortunense, sobretudo aqueles em situação de risco. Luiz, a gente percebe muito, né, e acompanha, inclusive, como advogado, a gente acompanha muitos casos onde muitas crianças estão vulneráveis e às vezes a gente fecha os olhos para a realidade fortunense, mas as periferias da nossa cidade, os povoados da nossa cidade, falta assistência, falta realmente chegar a execuções do poder público em relação a essas crianças, a esses adolescentes que estão precisando da nossa intervenção, da nossa vontade de trabalhar para que eles sejam dignamente reconhecidos, para que eles tenham uma realidade diferente das que eles vivem hoje. E, infelizmente, os nossos profissionais são competentes demais, mas falta aí os recursos necessários para executarem com maestria essas ações voltadas para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, Luiz. Ok. Eu tenho mais uma participação aqui, mas antes eu quero pedir a você que está em casa que participe da nossa live tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Você pode inclusive mandar as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, mandar o seu comentário. Pode também compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, enfim, vamos participar da live do nosso pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Fortuna. Eu tenho aqui mais uma pergunta para nossa pré-candidata, a vereadora Rayane. Rayane, a gente
percebeu aí pela sua fala o tamanho do seu empenho, né, em querer melhorias para a nossa cidade. Mas aí a pergunta que não pode deixar de ser feita. Caso seja eleita a vereadora, qual que será o seu foco dentro desse contexto aí da criança e do adolescente? Já visto que você tem uma afinidade muito grande, né, com a criança. Eu pretendo entrar muito forte, né, nessa área, principalmente junto ao nosso pré-candidato, Vitor Meirelles, a abrir programas, chamar a sociedade para melhoria nessa situação, né, para melhorias na área, chamar a sociedade para que sirva de alerta, que a criança e adolescente ele sempre precisa do apoio dos adultos, porque é uma área bastante sensível, né, vulnerável, porque ainda não está com o seu psicológico totalmente formado, né? Então, é preciso que a sociedade em si, como é um problema não só da família, mas da sociedade em si e do Estado, eu sei que a gente vai ter um apoio muito grande, e se a gente quiser, a gente consegue, viu? Dar apoio total a essas crianças. Ok, nós temos mais uma participação aqui, vou chamar agora, mais uma assistente social. Hoje tem muita assistente social aqui na nossa live, né? Todas fotos nessa, Luiz. Pois é, que coisa boa. Isso é motivo de orgulho para a gente, né? A nossa cidade está bem servida. Pessoas que estão lá longe, mas participando da nossa live e dando aí o seu testemunho de como era antes e o que deseja, principalmente, de melhor para a nossa cidade, né? Então eu vou chamar aqui a Carla Mayra, que é também assistente social. Oi, tudo bem? Meu nome é Carla, sou filha de Fortuna e fiquei extremamente honrada com o convite para participar dessa live com um tema bem interessante, que é uma luta em defesa do direito da criança e do adolescente. Afinal, eles serão o futuro da nossa geração amanhã. E por falar nisso, o poder público ele tem um papel fundamental, que é assegurar valer os direitos estabelecidos pelo ECA, com projetos, programas públicos e políticas de atendimento voltadas para essas crianças e adolescentes em situação de risco, facilitando, promovendo e assegurando os direitos a eles terem uma qualidade de vida e gerando uma transformação na vida deles, assim como eu espero uma transformação na cidade de Fortuna, torcendo para que esse cenário político mude, que uma nova história seja escrita, uma história de sucesso. Eu conto com isso. Tá aí, doutor Vitor, queria que você fizesse um complemento, um comentário, enfim, na fala da Camila, que falou muito bem sobre a realidade hoje vivida pelas crianças e nossos adolescentes. Doutora Carla Maia, muito obrigado por sua participação. Eu fico muito feliz quando a gente contata, né, as fortunenses, profissionais que aqui se formaram, né, e estão contribuindo para o povo de Fortuna. A fala dela, Luiz, é interessante, né, exatamente nessa linha do que a gente vem abordando aqui, é que nós temos que trabalhar essa questão com maior responsabilidade social. Nós temos que realmente colocar as crianças no centro das discussões, das ações voltadas para elas, também dos adolescentes. Percebemos aí os grandes erros que existem devido à ausência do poder público, mas isso a gente tem que realmente buscar corrigir de uma forma sadia, de uma forma eficaz e que a gente possa realmente desenvolver essas ações. Então, Luiz, é fundamental que a gente venha a buscar esses elementos que protejam as crianças, protejam os adolescentes fortunenses. A nossa maior preocupação são com aquelas situações em que as crianças e adolescentes estão em grau de vulnerabilidade. Então, as ações do município voltadas para combater, né, essas ações negativas, elas são importantes nesse momento, porque o gestor público ele tem que destinar os recursos aonde tem que ser realmente realizadas ações positivas. Não podemos apenas colocar programas e ações no papel. Temos que tirá-las do papel e colocar as ações nas mãos dos profissionais que irão dar os resultados necessários para a sociedade fortunense. Doutor Vitor, tem um comentário aqui
eu não sei se é essa Camila, mas é Camila Dias. Ela diz que já existe o Conselho Municipal das Crianças, do Direito da Criança e do Adolescente, mas é preciso ser mais efetivo. E foi exatamente o que você acabava de falar, né? O seu desejo de dar uma melhorada na questão do Conselho Municipal, não é isso? Exatamente, a Camila Dias, né? Obrigado pela contribuição no comentário. É isso que a gente vem externar, Camila, porque no que pese a existência do Conselho Municipal, mas a gente percebe a sua deficiência, né? Ou seja, é um conselho muito restrito, que a sociedade não tem o conhecimento devido e não sabe quais são as ações que estão sendo desenvolvidas em prol das nossas crianças e adolescentes. Então falta essa eficácia, falta esse olhar especial. A administração tem que transparecer para a população de que há esses elementos destinados para a resolução desses problemas sociais no que diz respeito, né, à vulnerabilidade, por exemplo, da criança e do adolescente. Então, se existe o conselho, eu tenho certeza que sim, que realmente, né, é existente, mas falta aí uma melhor eficácia e um melhor planejamento para que essas ações sejam executadas com maestria e com excelência, Luiz. Agora, doutor Vitor, o direito à educação, o direito à saúde, direito de ir e vir, isso são direitos garantidos pelo Estado através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas os municípios, eles tendem a também dar a sua parcela de contribuição. Infelizmente, tem município que não dá a sua parcela de contribuição, né? Então, pouco se importa com essa questão da criança e do adolescente. Num futuro governo seu, como fará isso? Luiz, de fato, esse direito, né, de ir e vir, né, o direito à moradia, o direito à saúde, né, também ao lazer da criança e do adolescente, são direitos garantidos pela Constituição Federal, garantido também pela lei, né, 8.069 de 1990, né, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que realmente é dever do Estado e também dos municípios. Com certeza os municípios também têm que dar a sua parcela de contribuição. E a nossa preocupação, Luiz, é exatamente essa, é a gente buscar fazer previsão orçamentária, né, real, né, com clareza e com participação popular. Não adianta a gente centralizar poder, não adianta a gente querer fazer tudo sozinho, sem a transparência devida. Precisamos colocar a população de Fortuna para administrar junto conosco. A população de Fortuna tem que participar através, né, de fóruns, né, que visam os direitos da criança e do adolescente, tem que participar de audiências públicas, né, inclusive a gente tem que chamar isso para a Câmara de Vereador, a responsabilidade, viu, futura vereadora Rayane, para que essas audiências públicas sejam discutidas exatamente programas sociais, políticas públicas voltadas para melhorar, né, e enfrentar esses índices negativos que existem aqui no nosso município com relação à ausência ou talvez à negligência do poder público, né, no que diz respeito a desenvolver as ações voltadas para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, no futuro governo nosso, o primeiro passo será descentralizar a questão do poder, será colocar a população, os pais de família, a família como centro de discussão, porque a base familiar é a base de qualquer sociedade. Então a família é quem vai nos direcionar. A família é quem vai nos ajudar a colocar recursos, a previsão orçamentária exatamente para setores, né, estratégicos, para que a gente possa desenvolver um belíssimo trabalho junto com a assistente social, junto com o Conselho Tutelar, junto com todas as entidades, né, que visem a proteção do direito da criança e do adolescente de forma integral e também absoluta. Então, é uma das nossas prioridades, né, é descentralizar e colocar a família, né, como base da sociedade fortunense para nos ajudar no fortalecimento, né, dessa relação entre poder público e também a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Temos aqui o comentário do Oswaldo Filho Coelho, que diz aqui o seguinte: os recursos existem, precisa de boa vontade do prefeito e secretária em executar de maneira correta. Oswaldo Coelho, muito obrigado pela sua participação. E é exatamente essa questão sensível na nossa gestão, aliás, na nossa administração, né? Atual e também passadas, que já se desenvolveu no nosso município.
Luiz, eu defendo a descentralização de poder, porque não existe esse negócio do prefeito se eleger e colocar mãe, colocar pai, colocar irmã, tia, aderente, para fazer parte das principais pastas, né, do governo. Por quê? Porque isso há um comodismo, né? A administração acaba se acomodando, porque fica tudo centralizado. Então, nós temos que buscar essa descentralização, dar autonomia para os profissionais, né, desenvolverem ações positivas que deem resultado para o nosso povo. O poder público não é do político, não é do prefeito, não é de secretário, não é de vereador. O poder é do povo, é da população fortunense. Então nós temos que acabar com essa concepção, né, de que o poder é restrito. Pelo contrário, o poder ele emana do povo, ele nasce do povo. Então esse comentário do Oswaldo, ele vai muito naquela linha que a gente defende, que é a descentralização, né, do poder no sentido de não restringir apenas a poucas pessoas além da base familiar, a administração, porque isso tende ao fracasso e a gente vê ao longo da história o fracasso das administrações fortunenses em relação a essa questão, Luiz. A Elaine Gomes, ela diz aqui, faço parte desse conselho atual, realmente o nosso trabalho deve ser reconhecido, mais valorizado. Nós não temos hora para chegar quando saímos na defesa da criança e do adolescente, e é por amor que escolhemos fazer parte dessa ação, por isso temos que ter nosso dever reconhecido. Importante, Elaine Gomes, muito obrigado pela sua participação, é conselheira tutelar nessa nova gestão, né? Inclusive é filho de um companheiro nosso, do Dinho Taboca, o meu abraço para você, né? E ela falou uma questão interessante, Luiz, os nossos profissionais, e aí eu vou destacar os conselheiros tutelar, né? E eu falo isso não somente nessa composição nova que assumiu, né, nesse ano, mas desde a outra composição que eu venho acompanhando o Conselho Tutelar, porque sou advogado e em muitos casos a gente vem trabalhando e acompanhando nesse sentido. E a gente percebe o esforço dos profissionais, a gente percebe que eles se dedicam ao máximo, não tem hora, como ela falou. De fato, às vezes eles saem aqui de Fortuna para ir a uma audiência em São Domingos, Luiz, eles saem 7 horas da manhã, chegam em casa à tarde, quase à noite, porque ficam à disposição exatamente para prestar o seu papel, o seu ofício, né, de uma forma com bastante dedicação, com bastante força de vontade, no sentido de buscar a proteção, né, da criança e do adolescente. Então, Elaine, você está de parabéns, você representa aí toda essa classe, né, dos conselheiros tutelar que estão engajados nessa luta. E vocês realmente precisam da valorização, que mais adiante eu vou tratar um pouco desse tema e eu espero que você goste, né, do nosso plano de governo em relação ao Conselho Tutelar, especificamente no que diz respeito a essas ações que é de bastante grado para a sociedade fortunense, o trabalho de vocês. Muito obrigado, inclusive, pela sua participação, Elaine. Agora, Rayane, por que você decidiu se declarar, nesse momento, pré-candidata a vereadora aqui em Fortuna? Tem muitos motivos. Primeiramente, porque eu gosto da minha cidade, gosto das pessoas que aqui residem, tenho coragem de ir atrás de melhorias para o nosso município, claro que junto dos nossos pré-candidatos, Vitor Meirelles e Rodrigo Coelho, e porque eu sei que na Fortuna há muita coisa para se fazer ainda, e com muita força, coragem e muita fé a gente consegue, viu? E isso nós temos de sobra. Ok, então, doutor Vitor, na sua fala anterior você citava o papel da família nesse processo aí de busca dos direitos da criança e do adolescente. Como é que você destaca dentro desse processo o papel da família? Porque a gente sabe, ninguém consegue governar sozinho, né? É preciso que haja também a parcela de contribuição da própria família, né? É verdade, Luiz, né? E a todos os fortunenses que estão nos assistindo. Volta agora às nossas preocupações, as nossas ações, anseios e desejos para a família. Família é base de nossa sociedade fortunense, é base de qualquer sociedade do mundo afora. Então, será de grande prioridade nós trabalharmos a questão da base familiar. A família é quem terá papel importante numa futura administração, porque o respeito às famílias, o respeito ao pai, à mãe, ao filho, né, que fazem a sociedade fortunense
será prioridade absoluta em nosso governo. E tratando especificamente para esse tema, nós temos que trazer, Luiz, para a administração, né, programas sociais que visem inserir de forma mais objetiva a base familiar, para que a família ela seja detentora de direitos, não somente de deveres, como acontece no nosso cotidiano. Então, Luiz, dessa forma, trazendo a família para o centro das discussões, sendo a nossa base, nos orientando, nos ajudando e fortalecendo na criação de mecanismos estratégicos para colocar ações que visem o melhoramento, o engajamento com relação à proteção da criança e do adolescente, a gente percebe que irá ter um grande ganho, né? Porque a base familiar ela é fundamental em qualquer sociedade e aqui em Fortuna a gente preza muito por isso. Inclusive, Luiz, eu quero falar com você, desde já, né, e também com a equipe técnica, né, e também de marketing, para a gente trabalhar, inclusive, uma live somente tratando exatamente da valorização familiar, né, fortunense. Porque é a família que realmente é destinatária, né, das nossas ações, né, do nosso plano de governo e também de uma futura gestão, né. Então, quero falar com a produção depois para a gente trabalhar esse tema. Inclusive, foi uma orientação e sugestão de um grande companheiro nosso, né, que eu não vou citar o nome agora, mas no momento oportuno a gente vai estar colocando o nome à disposição, Luiz. Tenho aqui a participação do Evandro Souza. Ele diz: ter políticas públicas efetivas é essencial para a melhoria da qualidade de vida do nosso município, principalmente relacionado à melhoria de vida das crianças. Evandro Souza, né? Evandro Souza, nosso amigo, enfermeiro, né? Inclusive é o esposo da Camila, né? Da Camila Dias, doutora Camila Dias, que nos ajudou aqui, né? Muito contribuiu, né? Com o seu conhecimento amplo no que diz respeito ao nosso tema proposto, né? E, Evandro, seu comentário ele é pertinente, é interessante, porque de fato é isso, né? Nós temos que trabalhar essas questões, essas políticas públicas, esses programas, e com certeza, com a identificação, né, dos programas atuais, ativos e inativos, a gente pode fazer aí abrir um grande leque, né, para trabalhar exatamente essas questões voltadas para o desenvolvimento dessa questão, né, da proteção integral da criança e do adolescente. Muito obrigado pela sua participação. Também quem participa da nossa live é o José Oliveira. Ele diz aqui: tem muitas crianças em nossa cidade em situação muito vulnerável por conta da pobreza. É necessário combater essa desigualdade. José Oliveira, nosso pré-candidato a vereador, e você também tocou num assunto específico, né, que a gente lamenta muito. Infelizmente, o poder público ele acha que o poder, as ações, elas são apenas ali, né, no centro da cidade, mas não é. Vamos andar nas periferias, vamos visitar as famílias em situação de vulnerabilidade. Luiz, realmente a pobreza aqui em Fortuna, ela ainda é muito gritante, ainda é muito alarmante. A gente se assusta quando a gente vai fazer algumas visitas, né, e que vê as situações de várias crianças, né, de várias famílias, que às vezes não tem o que comer, né? Por quê? Porque falta incentivo, falta o poder público chegar nessas casas, falta a gente colocar programas voltados para essas parcelas da sociedade fortunense. Então, a pobreza, né, ela gera muitos aspectos negativos. Claro, não é feio ser pobre, né? Pobre não é um desabono para ninguém. Mas nós, enquanto agentes políticos, agentes públicos, temos que dar nossa contribuição no sentido de acabar, né, com essas calamidades, com essas situações vexatórias para o nosso município. Então, temos que trabalhar, colocar programas que visem, né, o melhoramento da vida das pessoas, sobretudo dos nossos jovens, das nossas crianças e também adolescentes. Nós temos mais um vídeo, Temos mais um vídeo aqui, deixa eu ver, de mais uma assistente, viu? Mais uma assistente social dessa vez. A Natiele, por favor, qual do vídeo? Olá, meus amigos e amigas fortunenses. Meu nome é Natiele. Eu sou assistente social, sou filha de Fortuna, sou casada com o Ronaldo, também filho de Fortuna, pastor e advogado, e eu venho através desse vídeo declarar o meu apoio aos pré-candidatos Vitor e Rodrigo. E gostaria também de, em alusão aos 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, fazer menção a esse documento tão importante, né? No artigo 3º, o ECA diz o seguinte:
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, meus queridos e minhas queridas fortunenses, diante de um documento tão bem elaborado e tão importante, né, cabe a nós, os cidadãos, lutarmos, né, conhecermos esse documento e também lutarmos para que os direitos que estão nele sejam garantidos às nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tá aí, mais uma assistente. Hoje elas deram show aqui, Hoje foi né, show, hein, rapaz? Luiz? Pois é, senhor. O que dizer do comentário aí, da fala da Natiele, doutor Vitor? Doutora Natiele, né, muito obrigado pela sua valorosa contribuição, assim como as demais, né, doutora Carla, doutora Camila também, né, sua fala também dentro aí do centro do engajamento daquilo que a gente vem desenvolvendo aqui. Nossas ações, população fortunense, são populações de pessoas que realmente têm, né, a vontade, a força de vontade de fazer, de lutar pelo nosso povo. Natiele tratou aí, inclusive, do texto de lei, né, onde realmente a criança e o adolescente ele goza, né, dessa proteção integral e absoluta, né, e direitos inerentes, né, da pessoa humana. E tudo isso nós temos que fazer valer na prática, né, porque é como a Elaine falou no seu comentário, falta a valorização, falta o poder público descentralizar, falta nós, agentes políticos, buscar elementos que melhorem a vida das pessoas, das nossas crianças, dos nossos jovens, que são a base, né, para o futuro dos fortunenses. Então são eles que irão tocar a história do nosso município. Então muito obrigado, Natiele, por sua valorosa contribuição e todos os fortunenses estão orgulhosos de vocês, assistentes sociais, que contribuem muito para a valorização aqui do nosso município, no que diz respeito às políticas públicas destinadas a quem de direito. Muito obrigado. Tem aqui a participação do Carlos Henrique, eu diria que é até assim, uma participação bombástica aqui, porque trata de salários. Ele diz aqui o seguinte: nós sabemos que o órgão que cuida desse direito é o Conselho Tutelar. Quero saber a respeito do salário que está muito abaixo do salário das outras cidades circunvizinhas. O que você vai fazer a respeito desse problema? Pergunta aqui o Carlos Henrique. Carlos Henrique, muito obrigado por sua participação. Carlos Henrique, o grande problema está em uma palavra: desvalorização. Infelizmente, os conselheiros tutelares não são valorizados como deveriam pelo poder público. Eu quero dizer aqui uma questão, enquanto vereador e também dessa legislatura, a gente participou, inclusive, de uma indicação, né, de um vereador, colega nosso, né, da base governista, que indicou o aumento salarial, né, para a classe, né, dos conselheiros tutelares. Mas foi apenas uma indicação, aprovada por todos nós, vereadores. Claro que questão de valorização profissional temos que aprovar, independente de quem seja, né, de qual classe seja. E uma dessas classes é exatamente a dos conselheiros tutelares, que é muito importante. Mas, infelizmente, o nosso município não colocou em prática essa questão, né? Hoje, os nossos conselheiros vivem, Luiz, pasme, apenas com um salário mínimo. Apenas com um salário mínimo para se dedicar dia e noite, né, às crianças e adolescentes fortunenses. Eles não têm hora, eles trabalham, é um regime de plantão. Qualquer hora que forem acionados, estão trabalhando, né, para ganhar míseros um salário mínimo. Então, Luiz, a nossa proposta é exatamente buscar a valorização, né? Algumas cidades vizinhas, como Luiz Rocha, que a gente tem conhecimento, e outras mais, praticam 2 salários mínimos para a classe. Só são 5 conselheiros. Então não custaria nada você aumentar pelo menos para 2 salários, para valorizar um pouco esse grande trabalho, essa grande contribuição desses grandes profissionais que se dedicam e que lutam pela nossa cidade e pelo nosso povo. Então, Carlos Henrique, você está correto, e a nossa proposta, no nosso plano de governo, é aumentar, né, o subsídio dos conselheiros tutelares para 2 salários mínimos, tal qual
algumas cidades vizinhas já praticam, até em menor escala que a nossa, mas já praticam 2 salários mínimos. E aqui no nosso município, infelizmente, até hoje, é só um, no que pese já haver indicação aprovada na Câmara para aumentar, mas infelizmente a gestão atual ainda não se manifestou sobre esse tema. Tem aqui a participação do Ranaldo Oliveira, que diz: o homem forte se defende sozinho, o homem mais forte defende os outros. Avante, que colocou aqui. Temos aqui a Samara Barbosa, ela diz: Vitor Mirelli, estamos juntos nesta batalha em busca de melhores condições de vida para as famílias fortunenses. Muito obrigado pela participação. A primeira participação foi quem? Só para me falar o nome aqui. Aqui do rapaz? Tivemos o Carlos Henrique, depois o Ranaldo Oliveira. Ronaldo Oliveira. Sim. Ele tratou, inclusive, né, dessa citação, né, o homem forte se defende sozinho, o homem mais forte defende os outros. Essa citação, eu peguei ela assistindo um desenho, né, aliás, um filme, né, chamado O Segredo dos Animais, né, onde os bois lá, eles tinham o condão e a prerrogativa de defender todo o rebanho, né, e todos os animais ali da fazenda. Né, e o pai ensinando para o filho, né, dizia isso, que o homem forte se defende sozinho, mas o homem mais forte ainda defende os outros. Então é essa a nossa concepção e é essa a nossa intenção, defender todos aqueles fortunenses que estão aí precisando de um novo olhar, de um novo governo, de uma nova forma de administrar, de um governo voltado para o povo, né, feito pelo povo e sendo praticado para toda a população fortunense. Vamos juntos construir esse grande elemento, essa grande base para uma fortuna melhor de qualidade para todos nós fortunenses. Aí nós temos também da Francisca Emily, ela deixa eu ver aqui, ela diz: é verdade, Vitor, colocar programas de incentivos para que as famílias obtenham uma renda extra que venha a garantir o sustento da família, com respeito e sem política. Muito obrigado pela participação dela, né? Inclusive também da Samara, que eu não citei o nome. Né? E realmente, olha, questão política, ela não pode interferir nas administrações. Né? A política tem um momento próprio, como por exemplo, nós estamos aí no ano eleitoral. Claro, cada um colocando as suas propostas, né, as suas intenções, as suas vontades de trabalhar pelo povo. E é essa a nossa identidade, é esse o nosso objetivo. Mas numa futura gestão, né, a questão da politicagem, como podemos dizer assim, ela tem que ficar em segundo plano. Nós temos que trabalhar para todos, independente de cor, de raça, né, de posição partidária, enfim, é trabalhar uma nova forma de fazer política, com responsabilidade social, com compromisso, com honestidade e aplicando os recursos onde tem que ser aplicados, sem rachadinhas, sem esse negócio de colocar vereador debaixo de braço, sem esse negócio de colocar, centralizar poder, enfim, tudo isso é possível se o nosso povo acreditar no futuro, acreditar que é possível resgatar a fortuna com relação à credibilidade e à moralidade política, Luiz. O Carlos dos Santos, ele pergunta aqui: boa noite, Vitor Mirelli, você sendo prefeito de Fortuna, o que poderá fazer para melhorar a vida desse povo que mora nos interiores, que sofre muito para chegar até a nossa cidade? Carlos dos Santos, muito obrigado pela sua participação. Eu sempre reitero, sou do interior, eu sei as dores e as necessidades de cada um da população da zona rural. Então, me sinto preparado, estou preparado para fazer um governo de qualidade, um governo com seriedade, com honestidade e com compromisso. Nós temos que colocar a população da zona rural também, né, com um olhar especial da administração para desenvolver essas ações. Temos que colocar, por exemplo, investimento na saúde da zona rural, colocar ambulância à disposição da população, colocar elementos que visem realmente dar assistência para esse povo da zona rural que muito precisa, porque, como eu sempre falo na Câmara de Vereadores, a cidade não é somente a sede, né? O interior também tem que ser valorizado juntamente com a sede, para que a gente faça a democratização política, né, dos destinatários das políticas públicas de qualidade para o nosso povo fortunense. Então, Carlos Santos, não? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, e a nossa contribuição para a zona rural é exatamente levar o poder, levar o governo itinerante, nós sair da prefeitura para despachar em cada povoado,
para identificar os problemas do povoado e a gente buscar executar, buscar melhorar a vida das pessoas da zona rural. Muito obrigado. Nós temos ainda aqui a participação da Eunice Sobral. Ela diz, ela inclusive lhe parabeniza aqui. Boa noite, pré-candidato Vitor Meirelli. Parabéns pelas participações das assistentes sociais Filhas de Fortuna. Eunice Sobral. Professora Eunice Sobral, muito obrigado por sua contribuição, por você estar participando conosco nessa caminhada, não somente na live, mas você está também, né, nos dando uma grande força aqui no sentido de buscar mostrar um trabalho de qualidade, buscar lutar, né, como a gente sempre diz, lutar contra leões, né, lutar com a honestidade, com a força de vontade e colocar na mente das pessoas fortunenses que é possível mudar, que é possível fazermos um governo diferente, um governo novo, limpo, com credibilidade, sem perseguição e com honestidade em primeiro lugar. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Temos aqui também, doutor Vitor, a participação da professora Cleo. Ela começa aqui parabenizando, né? Ela diz: parabéns, Vitor, percebe-se o quanto é entendido, o quanto é engajado em todo e qualquer assunto. E esse apoio ao Conselho Tutelar, a valorização dos profissionais é de fundamental importância para que estes trabalhem com dedicação em defesa da criança e do adolescente. Muito obrigado, professora Cleo, também, né, uma grande companheira, sempre nos acompanhando, sempre nos incentivando, né, a melhorar cada vez mais. E é isso mesmo. Nós estamos aqui nos colocando à disposição do povo de Fortuna. Não adianta a gente negligenciar ou se ausentar do processo. Nós temos que nos colocar à disposição. Não podemos nos entregar sem lutar. Povo de Fortuna, vamos avaliar, né, as concepções políticas, vamos avaliar os perfis dos pré-candidatos, vamos avaliar as cargas de cada um, né, os projetos e também a vontade. Porque, na verdade, nossa luta não é individual, nossa luta não é para o eu, não é para apenas o ego pessoal, mas sim para ser um servo do povo de Fortuna, para servir da melhor forma possível, trabalhando, buscando desenvolver o nosso município e tirar desse atraso, né, da corrupção instalada e desses elementos que vêm colocando o nosso município como um dos piores a nível estadual, por conta da falta de políticas públicas. Nós temos que botar a Fortuna nos trilhos do desenvolvimento. Muito obrigado por sua participação. Mais uma participação aqui do Daniel Santos. Ele diz: sou aluno do ensino médio e tem muitos alunos do ensino fundamental, e o vereador Vitor, por si só, lutou por todos nós, jovens e crianças, que andam de pau de arara para a escola pública. Na minha opinião, foi uma demonstração muito enorme de luta, para com as crianças e os adolescentes. Qual é o nome do... Daniel Santos. Daniel Santos, muito obrigado por sua participação, né? E ele acompanhou, inclusive, a nossa luta na Câmara. A gente sempre buscou, Luiz, colocar a educação como prioridade. Buscou denunciar erros. E quando eu falo denunciar, é na Câmara, buscando, brigando, né, mostrando os erros para a administração, para que ela pudesse corrigir, né? E uma das grandes injustiças que foram feitas foram exatamente com os nossos alunos, tanto no ensino médio como no ensino fundamental, né, onde não tinha carro à disposição de qualidade, ônibus à disposição de qualidade. Fui penalizado, fui tido, né, como um grande perseguidor da administração, simplesmente por mostrar a realidade, simplesmente por querer o melhor para a população fortunense. Então, Luiz, não fui compreendido pelos políticos que aqui estão, tanto é que hoje estão todo mundo junto no mesmo barco contra a gente, né, porque entendem que a gente perseguiu a administração, mas pelo contrário, nós tentamos mostrar o trabalho, tentamos mostrar para cada fortunense que vereador trabalha, se ele quiser, ele pode trabalhar, ele pode lutar pelos anseios da população fortunense, ele pode lutar pelos nossos jovens, né, que estão aí muitas das vezes abandonados, né, sem acesso às escolas por falta de transporte escolar, sendo que recursos vêm. A gente tem essa concepção, tem esse conhecimento, né, que os recursos são destinados para cada área, sobretudo para a educação, mas infelizmente, muitas das vezes, há uma grande barreira no que diz respeito a essas políticas públicas, Luiz. E na Câmara defendi muito, briguei muito, né, nesse sentido de valorizar os nossos alunos, de colocar carro de qualidade, né, de colocar ônibus, né, ofertar para esses alunos do ensino médio também
para os do ensino fundamental e assim a gente dá uma melhor dignidade, né, uma melhor valorização desses alunos para que eles busquem um estudo, né, e tenham um ensino-aprendizagem de qualidade para assim crescerem na vida com melhores condições, né, de buscar inclusive vestibulares mundo Brasil afora. Luiz. Quem está participando também da nossa live de hoje é o pré-candidato a vice-prefeito, Rodrigo Coelho, rapaz. Certo, pois é, ele disse aqui, muito gratificante ver cada vez mais a participação dos jovens nas políticas públicas de nossa cidade. É o que nos motiva mais ainda. E o que nos motiva mais ainda é ver a grande maioria compartilhando do mesmo sentimento, o sentimento de mudança no verdadeiro significado da palavra. O futuro já começou, vamos juntos nessa linda e bem-sucedida caminhada. Essas palavras do nosso pré-candidato a vice nos deixam encorajados cada vez mais, porque assim, Luiz, os jovens, eles realmente estão percebendo que é momento de mudança. Os jovens não podem se deixar influenciar, né, e serem usados por apenas manter algumas pessoas no poder, onde eles dizem que vão trabalhar com jovens, mas na verdade o interesse é somente para se dar bem, né? E depois os jovens ficam aí abandonados, como sempre vem acontecendo. E nós, por ser jovens, por a gente entender as dores, as necessidades de cada um deles, a gente está fazendo um belíssimo trabalho de inclusão, Luiz. Incluir os jovens no centro do processo, para que eles possam nos fortalecer no sentido de nos ajudar a construir um plano de governo viável e real para eles, né, para a classe dos jovens fortunenses. Então, é o momento da união, é o momento da mudança, é o momento de desenvolver ações destinadas para todos vocês, com compromisso, seriedade e transparência, e ninguém aqui vai fazer como muitos fazem, que é apenas usar a imagem dos jovens para se dar bem e depois que ganha a eleição, simplesmente esquecem, né, e colocam os jovens nas piores situações fortunenses. Então, temos que mudar a concepção e o futuro começa agora, como bem disse o nosso pré-candidato a vice Rodrigo Coelho. Muito obrigado. O Raimundo Filho, ele disse aqui o seguinte: acho que todo fortunense tinha que se sentir orgulhoso em ter um jovem com essa garra e vontade política com a finalidade de melhoria para a Fortuna. Parabéns, Vitor Meirelles. Fortuna está alinhada com você. Nosso grande companheiro Raimundo Filho, muito obrigado. Sempre, desde o início, nos deu, né, total apoio nessa caminhada. E é isso mesmo, Luiz, né, como ele está falando. Nós estamos engajados em promover uma mudança que é totalmente possível se a população fortunense acreditar que nós não podemos mais continuar com a mesmice, trocando apenas de nomes. Nós temos que trocar de atitude, de concepção e buscar realmente desenvolver as ações voltadas para o nosso povo. Vamos continuar lutando, sem nos entregar, sem ceder a provocações, né, fazendo um trabalho sério, um trabalho que realmente venha a impactar a sociedade fortunense, no sentido de dizer que uma vez na administração futura, nós iremos sim dar as respostas devidas, iremos honrar a cada um que acreditou, a cada um que está avaliando o nosso perfil e que está seguindo esse perfil como a alternativa, né, melhor, no sentido de alavancar a fortuna e botar a fortuna nos trilhos do desenvolvimento novamente, Luiz. A assistente social, novamente. Assistente social, a Carla muito obrigado, Carla. Mayra, ela diz: uma nova história para a Fortuna. Avante, Vitor Meirelles. Muito obrigado, doutora Carla, muito obrigado de verdade por sua contribuição. E, Luiz, eu fico grato, fico muito feliz em ver que são jovens como a gente também, né, formadas, que estão aí prontas para contribuir conosco, né, com a futura gestão, com o nosso município, com o nosso povo, mas falta a oportunidade, falta descentralizar o poder, falta colocar fortuna nas mãos dos fortunenses, colocar fortuna nas mãos de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente que precisa dessas ações o quanto antes para melhorar de vida e para realmente ter um progresso no que diz respeito ao seu cotidiano particular. Por incrível que pareça, nós temos a participação de mais outra assistente social. Muito bem, estou gostando. Pois é. Então, é o seguinte, a Maria de Jesus Castro Coelho, ela diz aqui: boa noite, sou assistente social, formada aqui mesmo em nossa cidade e com muito orgulho. Como tal, vejo uma deficiência na área da educação,
na verdade, falta de implementação psicossocial. É um futuro governo seu buscaria por essa implementação? Maria de Jesus, não só buscaria, como conto com a participação de todas vocês formadas em assistência social, inclusive a Marconete também, né? Ela é da área, não exerce, né? Mas até convidei para fazer parte da live hoje, mas vai ficar me devendo, viu, Marconete? Né? Juntamente com a Maria de Jesus, nós iremos sim, né, buscar esse trabalho e precisamos exatamente que vocês nos orientem com reconhecimento técnico, com reconhecimento de área, né, da realidade, a fazer, né, esse grande projeto no sentido de melhorar a vida das pessoas. Então vocês hoje são muito importantes para o nosso povo. Então a assistência social hoje, Luiz, né, muitos contribuem com a nossa sociedade e muitas das vezes não são valorizadas. E como eu sempre falo, temos que dar instrumentos para o trabalho. Não podemos colocar elas apenas como alguém que vai desenvolver uma atividade habitual. Não, temos que dar elementos e condições de autonomia para desenvolver e dar resultados para o povo fortunense. Não é para o gestor, é para o povo fortunense que merece esse grande trabalho que vocês fazem dia a dia. Muito obrigado. A gente vê, doutor Vitor, em cidades vizinhas aqui a nossa, um elo muito grande entre Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Tutelar. Aqui também você vai estreitar cada vez mais essa relação entre o governo, assistência social e Conselho Tutelar? Luiz, é uma pergunta interessante, porque no meu entendimento é fundamentalmente necessário estreitar essa relação. Olha, eu percebo, eu acompanho aqui o trabalho das assistentes sociais, acompanho também o trabalho dos conselheiros tutelares. Falo conselheiro que também tem um homem lá no meio, né? Que é o Pedrinho. Né? No meio de 4 mulheres tem o Benito Fruto lá, né? Dependendo do seu grande papel. Luiz, eu percebo que falta exatamente esse engajamento, essa inclusão e esse estreitamento de relação entre o Conselho Tutelar, né, o pessoal do CRAS, assistente social, né, e o poder público. Por exemplo, Luiz, no futuro governo nosso, nós pretendemos colocar, né, um carro à disposição do Conselho Tutelar. Colocar um carro à disposição das assistentes sociais. Por quê? Porque elas desenvolvem atividades de campo, né, atividades que precisam percorrer os povoados. E muitas das vezes, Luiz, a gente percebe que deixam de fazer um trabalho porque não tem carro à disposição. Quando tem carro não tem gasolina, tem que buscar não sei aonde. E aí atrapalha e prejudica o trabalho das assistentes sociais. Por exemplo, no nosso município aqui, tem algumas questões, né, que é voltada à criança e ao adolescente, onde o Conselho Tutelar tem que fazer, né, as visitas, onde a assistente social tem que fazer o seu estudo social, o relatório, né, de uma casa, por exemplo, da condição de moradia, por exemplo, de um processo de adoção, né, só um exemplo aqui. E muitas das vezes fica pendente por muito e muito tempo por falta de um instrumento, de uma logística. Então, estreitar a relação poder público e esses centros, né, esses órgãos, é importante para que a gente possa dar uma melhor eficácia aos seus trabalhos de forma transparente, de forma amistosa, né, e visando sempre a contribuição de busca pelo resultado. Vocês têm o poder, né, e a prerrogativa de dar resultado, não para a gestão, não para o poder público, mas para o povo de Fortuna, com as atividades que vocês desenvolvem com muita dedicação e muito interesse. Então, deixo aqui o nosso plano de governo para o Conselho Tutelar e também para as assistentes sociais. Estreitar a relação, né, entre o poder público e as categorias e dar condições de trabalho. Valorizar vocês para que vocês desempenhem esse papel importante que vem fazendo no nosso município. Muito obrigado, inclusive, por as suas belíssimas contribuições. Ok. Quero me despedir aqui da nossa convidada de hoje, a pré-candidata Rayane. Muito obrigado, Rayane, por ter vindo aqui à nossa live de hoje. Fica aberto aí o nosso microfone para você fazer as suas considerações finais. O mais, agradecer a todos que participaram da nossa live, curtindo, participando, viu? Comentando. Então, a gente percebe que o povo fortunense está muito preocupado com o rumo da nossa cidade, né? E pedir a todos os fortunenses que fiquem engajados no nosso projeto, que é um projeto com seriedade, viu? E que vamos fazer a total diferença. É isso que eu creio. Muito obrigado, doutor Vitor, mais uma vez, por ter
participar dessa live de hoje. Fica aberto também nosso microfone para suas considerações finais. Tá certo, Luiz, vou pedir licença para retirar aqui a máscara um pouquinho. Quero dizer a vocês, fortunenses, quem disse que não é possível mudar? Quem disse que não é possível a gente fazer um trabalho honesto, com transparência, com credibilidade? É possível sim a gente fazer isso, desde que a gente venha a nos colocar à disposição do povo fortunense. É uma questão interessante, Luiz, a gente pensar que a Fortuna, ela tem todas as condições de sair dessa mesmice, de sair desses problemas que vêm assolando a sociedade fortunense todos os anos, onde os políticos, Luiz, têm o povo como se o povo fosse objeto, como se o povo fosse apenas pessoas que estão ali para lhe dar mais um mandato. E isso não é justo com o povo, isso não é necessário. Nós temos que trabalhar uma nova visão, uma nova forma de fazer política. Quando eu me coloquei à disposição do povo, eu não me coloquei interessado apenas no meu projeto particular, mas no projeto de desenvolver políticas públicas para a população fortunense. Então é possível mudar, é possível a gente trabalhar, é possível vocês acreditarem que o fortunense pode tirar a fortuna dessa mesmice, né, desses problemas sociais. Não podemos, Luiz, mais tolerar perseguições políticas, como, por exemplo, aconteceu com os nossos professores, onde a maioria dos vereadores hoje estão aí com outro candidato, por exemplo, né, mas que tiraram, né, votaram para retirar direito dos professores. Né, foi um grande sofrimento. Essas perseguições não podem mais acontecer. Agora também, Luiz, eu quero prestar minha solidariedade à nossa companheira Valdelice Gomes, que está passando por uma grande dificuldade. Né? Ela soltou um vídeo aí nas redes sociais onde ela demonstra, Luiz, que está sendo aí vítima, né, de abuso de poder, né, e de perseguição política, com relação aí ao ponto onde ela está hoje, que é ali na Praça da Lagoa, né, onde o município, após ela dizer, né, que era pré-candidata a vereadora do grupo opositor, né, ao grupo apoiado pela atual gestão, né, pelo atual prefeito, eles simplesmente notificaram ela, pedindo para que se retirasse com todas as coisas, levaram inclusive a polícia para ir lá, né, para retirá-la. Então isso é um absurdo, né, nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa, né? Valdelice, você tem o apoio da população fortunense, você sabe que pode contar, inclusive como alguém ligado, né, inclusive ao partido do vice-governador, né, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Nós vamos buscar aí o apoio, o aparato inclusive das forças, né, do vice-governador para intervir, porque a polícia militar ela não pode servir, inclusive, de instrumento da gestão, né, para fazer pressões, né, contra uma pessoa. Então isso é inaceitável, não podemos compactuar com esse tipo de coisa em nenhum momento. Gente, até agora, você que nos assistiu, você que ficou na sua casa nos assistindo até agora, nosso muito obrigado. A gente volta na próxima semana com um tema ainda a ser debatido. Luiz, sim. Luiz, eu quero só interromper aqui o seu encerramento. Parece que a produção está falando sobre a questão do vídeo, né? Sim. Mas está demorando para abrir. Tem mais um vídeo, é? Isso, tem mais um vídeo aí, Luiz. Certo, vamos continuar aqui então. Tem mais alguma coisa para... Pronto. Aqui, eu quero agradecer aqui a participação da Priscila Borges, viu? Ela disse aqui o seguinte, uma nova história será escrita para a nossa cidade, com esse meu amigo que sempre lutou por uma fortuna melhor, Priscila Borges. Priscila Borges, muito obrigado, Priscila, por sua participação, muito obrigado por sua contribuição, por você estar falando, né, exatamente aquilo que a gente prega, que é a renovação política, é buscar desenvolver esse trabalho de honestidade, né, para que a população fortunense entenda que é possível a gente mudar, é possível a gente acreditar em dias melhores. Muito obrigado por sua participação, Priscila.
Olha, eu quero agradecer então a participação de todo mundo que está acompanhando a nossa live, dizer que você pode estar mandando as suas perguntas, os seus comentários aqui para a nossa live, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu agradecer também aqui a participação do Francisco Veras. Ele diz: junto vamos fazer diferença por uma fortuna melhor. Francisco Veras, nosso também pré-candidato a vereador. Muito obrigado por sua participação. A todos os fortunenses que estão nos assistindo, aos jovens que estão compartilhando, aos jovens que estão buscando a diferença, buscando desenvolver uma fortuna de qualidade, muito obrigado, né, a todos vocês. E com certeza o futuro a Deus pertence e ao povo de Fortuna também. Vocês são grandes responsáveis pela promoção de uma mudança, de um plano de governo eficaz, melhor para nossos fortunenses, onde a gente tem que buscar o trabalho com dignidade, com honestidade, onde você, fortunense que está em casa, pode muito contribuir com isso, conosco, pode contribuir no sentido de acreditar que é possível, acreditar na mudança, acreditar que não é apenas jovem na idade, mas também jovem que busca uma experiência de vida, uma experiência política, né, e que busca a contribuição junto ao povo de Fortuna para o resgate da moralidade política, da credibilidade em relação ao povo de Fortuna, que muitas das vezes estão desacreditados quando o assunto é política, exatamente pela ausência do poder público, exatamente porque os políticos de Fortuna deixaram a desejar, e tem em mente, que vocês possam observar, que o povo é apenas pessoas que podem ser tocadas, né? Ou seja, eles fazem e acontecem e acham que com o dinheiro, e acham que com as influências que eles têm, eles podem mandar no povo. Mas a soberania popular, ela é cara à Constituição Federal, ela é cara ao Estado Democrático de Direito. Então, a vocês é que cabe o poder de decisão, ao povo fortunense. Então, é possível mudar, é possível acreditar em dias melhores. Olha, nós fomos informados que tem mais um vídeo para a gente exibir, e agora a nossa produção, que hoje está dando show aqui, vai exibir esse vídeo, viu? Vamos lá. Bom dia. Eu sou Valdelice, tenho um pequeno restaurante aqui na Lagoa, como todos conhecem. Recebi a notificação da prefeitura assinada pelo Nelson para que eu venha sair do ponto, eles alegando que vão fazer uma reforma, mas o motivo eu creio que seja político, porque ele nos abandonou e eu continuo do lado que eu estou e vou ficar. Aqui, quando eu conheci, era um ponto de droga, ninguém queria este ponto. Como eu vim, coloquei água e energia, fiz umas pequenas reformas. Aí agora estão alegando que vão fazer reforma. Não é reforma nenhuma. É porque eu sou pré-candidata e eles querem me tirar. Já chamaram a polícia já veio aqui. A qualquer momento o caminhão da prefeitura pode chegar para retirar minhas coisas, acompanhada pela polícia. Eu não sou bandida, eu só quero continuar no ponto, trabalhando e pagando as minhas contas. Por favor, população de Fortuna, me ajude, que isso não é justo comigo. Por favor, eu preciso ficar e sou pré-candidata e vou lutar pelo direito das mulheres. Eu estou um pouco de rosto inchado, só de chorar a decepção. O meu filho não pode ver mais a polícia, que eu já fico gritando, mamãe polícia, que acham que eles vão vir aqui. E eu não sei mais o que fazer. Se vocês não me ajudarem, eu não sei o que fazer. Porque Fortuna não precisa de filho adotivo, não. Que tem pessoas capacitadas para tomar conta de Fortuna e interiores. Gente, me ajudem. Que Fortuna é nossa. Fortuna é nossa. Tá aí, doutor Vitor. É uma situação um pouco lamentável, né, da nossa companheira Valdelice, mulher trabalhadeira, está em pleno gozo das suas atividades e é submetida a uma situação um pouco constrangedora dessa, né? Luiz, eu fico abismado, indignado com essas coisas, né? Nós sabemos que todos são livres, né? Toda a população fortunense
né, e todo mundo é livre, né, por se expressar, é livre exatamente por colocar suas situações. E hoje nos chamou a atenção, Luiz, esse vídeo, né, logo cedo pela manhã, quando me mandaram, eu fiquei muito triste. Porque, Luiz, a gente entende que, claro, prédios públicos, né, o poder da administrativa, aliás, a prefeitura, né, ele tem sim o condão, né, de ceder ou não a qualquer tempo, mas desde que haja elementos realmente que justifiquem esse tipo de atitude. Nada justifica uma pessoa se lançar pré-candidata a vereadora por determinado grupo político e simplesmente no outro dia o poder público notificar essa pessoa para retirar, ameaçando inclusive, né, a fazer uso da força policial, mandando os policiais e também constrangendo até os policiais, mandando ir até lá, né, no estabelecimento. Eu acho que não é por aí. Eu acho que isso é algo que visa muito a conotação do abuso do poder, né, político, né, no sentido de querer intimidar, né, dar pressões psicológicas, né. Você viu aí ela fortemente abalada. Não é porque é companheira nossa, poderia ser qualquer pessoa. Esse tipo de atitude é inaceitável, né? E eu espero muito, com fé em Deus e fé no bom senso da administração atual, que não cometa essa injustiça. Porque a gente sabe muito bem, e eu como vereador tenho conhecimento muito bem de como se deu essa obra na Lagoa, de como está se dando essa obra na Lagoa, de como atrasou cada elemento lá da obra da Lagoa. E a gente tem esse conhecimento na Câmara, a gente acompanha e a gente sabe que não tem nenhuma reforma em curso, pelo menos a Câmara não foi notificada em relação a isso, né? Então a gente pensa e percebe que é mais interesse mesmo a nível pessoal, por conta da frustração aí de uma pré-candidatura de uma colega nossa. Então, em nome do bom senso, a gente pede, né, para reconsiderar, a administração reconsiderar. Não vou em nenhum momento, não pensem vocês que em nenhum momento eu irei criticá-los, que eu irei persegui-los, irei falar isso ou aquilo de vocês. O povo é que cabe refletir, o povo é que cabe avaliar as suas ações enquanto detentores do poder ao longo desses 8 anos. Não irei fazer politicagem, não irei me prestar nenhum papel desse sentido, mas também não posso aceitar, enquanto vereador representante do povo, né, enquanto alguém que realmente busca o interesse público, jamais eu irei aceitar ações como essas, porque isso beira o absurdo. Nós vivemos num Estado democrático de direito, inclusive há a vedação legal, não se pode mais demitir funcionários, não se pode mais fazer nada em relação a essa questão eleitoreiras, né, no sentido de que venha a prejudicar alguém por motivo eleitoral, né? Então é bom reconsiderar. Eu tenho certeza que ela não irá também ceder dessa forma como estão pensando, colocando polícias para intimidar, né, para exatamente ofender a sua integridade psicológica. Pelo contrário, isso gera inclusive indenização, né? E com certeza nós iremos, em nome do povo de Fortuna, dar a palavra de apoio, né, nesse momento da nossa companheira Rodalista, que está sofrendo bastante, né, por esse tipo de coisas que aconteceu, que vem acontecendo nas últimas semanas, né? E tanto é assim que ela lançou esse vídeo, a gente nem sabia, e de repente fomos pegos de surpresas com a sua posição, a sua situação de frustração. Então, povo de Fortuna, eu digo a vocês, é momento da gente reconsiderar, da gente avaliar e ter cautela, né? Porque na verdade a Fortuna, ela é uma terra acolhedora de pessoas do bem, de pessoas que trabalham, de pessoas que buscam sobreviver dignamente, né? Dando fins sociais, inclusive para esses espaços públicos, né? Então, vamos reconsiderar, vamos realmente buscar fortalecer o nosso povo, fortalecer as pessoas que querem trabalhar e que querem, de fato, fazer uma fortuna melhor para todos nós. Não é momento mais da gente fazer picuinhas político-partidárias. Não é momento mais da gente entrar nessas discussões sem sentidos, que não levam a lugar nenhum. É momento de deixar o povo, né, avaliar as questões políticas, de deixar o povo analisar o perfil de cada pré-candidato, seja vereador, seja prefeito, seja vice, enfim,
é momento da gente buscar exatamente a democratização, exatamente deixar que o povo avalie, né, a soberania popular avalie a ação de cada gestor, de cada pretenso gestor, de cada pretenso representante do povo na Câmara Municipal. Então, Luiz, eu venho externar minha solidariedade, né, com relação à nossa companheira Valdelice e dizer que estou indignado com esse tipo de atitudes. Eu vi, inclusive, a notificação, cheguei a dar uma leitura na notificação, não há nenhum elemento que realmente justifique, nesse momento, né, a questão do despejo, né, logo após ela ter colocado, externado a sua intenção de uma pretensa pré-candidatura ao cargo de vereadora na Câmara Municipal, Luiz. Então, a população fortunense, estamos abordando esse tema porque é um tema grave, um tema que realmente assombrou o povo de Fortuna, assombrou a sociedade fortunense, e nós, enquanto companheiros, não podemos nos calar diante das injustiças, diante dessas ações negativas que vêm apequenar o nosso município. Então, nós estamos dando o suporte e o apoio nesse sentido, moral, né, e dizer que estamos juntos, que iremos lutar contra essas injustiças, Luiz. Ok, dá para encerrar agora? Bom, assim a gente encerra a nossa live de hoje, prometendo voltar em uma outra oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou diretamente da sua casa até agora. Boa noite.